Augusto. Onde estava no dia 25 de Abril? Em casa. E o que sentiu nesse dia? Ia haver mudança breve. E tem alguma memória desse dia que ficou marcada na sua memória até aos dias de hoje? Passado alguns meses, a Valéria foi na Angola. E ficou marcado que memória do 25 de Abril? Eu acho que foi uma boa mudança. Muito bem. E o que é para si a liberdade? A verdade é que uma pessoa saber respeitar os outros e não ser. Dona Rosa, onde estava no dia 25 de Abril? Havia estar na casa dos meus pais. E o que sentiu nesse dia? Senti que dali por diante começámos a ter liberdade. Tem alguma memória desse dia que lhe ficou marcada na sua memória até aos dias de hoje? Bem, naquele tempo, se uma pessoa falasse, até ia presa. Não se podia falar do governo nem de nada. Ia-se preso. Sei lá, um senhor que fugiu, foram atrás dele e ele pôs a andar muitas senhoras casas velhas, safou-se por isso. Era. Portanto, a gente não podia falar do governo, nem nada. E o que é para si a liberdade? A liberdade, a gente faz o que quer, não vai matar, não é? E está livre de tudo, graças a Deus. É? Onde estava no 25 de Abril? Estava a trabalhar num porto. E o que sentiu nesse dia? Senti uma alegria. Tem alguma memória desse dia que lhe ficou marcada na memória até aos dias de hoje? Tem alguma. A liberdade que foi muito importante. E para si, o que é liberdade? Que senti. Para si, o que é liberdade? É o exemplo de exprimir o que sente cá por dentro. Olá, Fernanda. Olá, A Fernanda quantos anos tem? Agora. 82. E no 25 de Abril, lembra-se? Tinha 32 anos. Tinha 32, sim, 32, 33. Muito bem. Então, e onde estava no 25 de Abril de 1974? Estava em Lisboa. Estava em... Assisti à Revolução. Foi, então e como é que foi? Conta lá um bocadinho. Veio o Salgueiro Maia com as suas tropas de Santarém e avançou. Não houve força de Salazar. E então ele avançou e foi ele quem foi tirar, foi as tropas dele, que foram os comandantes que vinham, Sim. que foram tirar o Salazar do poder, Muito bem. onde ele estava. Muito bem. E o que é que sentiu nesse dia? Olha, medo, não sabia o que era a Revolução. Estava com medo, não era? Estava com medo, o meu marido é que me foi dizendo o que era. Pois, muito bem. E tem alguma memória assim mais específica que ficou marcada nesse dia? Posso dizer o que foi depois a seguir. Sendo Eu estava em que- Lisboa. Sim, pode contar. Pronto. Depois, no dia 1º de maio, andámos em Lisboa de carro, a buzinar, e corremos as ruas todas de Lisboa. Boa, muito bem. Então, e o que é para si a liberdade? A liberdade, depois vim a saber que era uma coisa muito boa. Muito bem, porque nessa altura não podiam fazer muitas coisas, não era? Nem eu sabia o que era. Pois, muito bem, Nem eu sabia o que era, não é? muito bem. Obrigada, Fernanda.
Boa tarde, Sr. Francisco. Boa tarde. O senhor lembra-se que idade é que tinha no 25 de Abril? 42. Tinha 42 anos, muito bem. E lembra-se bem desse dia? Lembra-se bem? Lembro-me bem desse dia. Mas para mim não foi. Eu não fiquei muito contente, embora que. Pronto, mas eu não fiquei muito entusiasmado com o que veio de novo. Não. Não. Então, o que é que sentiu nesse dia, quando soube do que estava a acontecer no país? Bem, foi uma novidade e até ali também nunca tive voto, nunca me deram voto. Não sei se era já a perceberem que, enfim, que não era muito adepto, sequer, mas nunca tive voto a partir dali e tenho aproveitado o voto sempre que posso. E tenho aproveitado, agora tenho que aproveitar só o meu porque o dela já me dá. Muito bem. Tem alguma memória mais marcante desse dia, do dia 25 de Abril de 1974? Memória do que fiz. Tem alguma memória mais que tivesse ficado mais na sua memória? Alguma coisa mais significativa nesse dia? Não, e foi bastante significativo isso. Portanto, houve. Tudo correu menos mal, mas também não foi tudo bom. Muito bem. Então, e o que é para si a liberdade? É bom, mas também às vezes é mau, porque também há liberdade demais e abusa-se dela. Pois. E antes, nessa altura, o que é que achava? Nessa altura não havia liberdade nenhuma, não era? Não, pronto, eu nunca fui incluso, mas não havia liberdade, mas tive vizinhos que foram. Pois. Muito bem. Há mais alguma coisa que queira dizer, Sr. Francisco, em relação ao 25 de Abril? Que se lembre? Bem, cada qual tem a sua ideia, mas não foi de todo, não foi de todo mau, foi melhor do que continuar-se a viver naquele regime em que se vive. Pois é, muito bem. Obrigada. Estava em casa a fazer de comer e a ver o que aquilo ia dar. Olha, eu era uma analfabeta, não tinha estudos nenhuns, andava num campo a esfiar batatas, quando começaram lá os mais velhos a dizer que havia, que se deu em Lisboa, eu não sei explicar o que é. E todos falavam disso e uma moeda era da Via Guerra e nós morremos todos. Festejamos, já andávamos a preparar isso. No fim de setembro festejamos a fundação de um partido político, diferenciado. A liberdade de expressão de todas as pessoas poderem dizer aquilo que entendem sem prejudicar o semelhante, que é fundamental. Porque nós não podemos impor a nossa vida, a nossa razão, sem olhar para o lado adversário, porque isso é a coisa mais natural do mundo. Temos que nos respeitar uns aos outros. Todo ser humano tem a sua maneira de pensar, a maneira de ser, mas há que respeitar o vizinho que está ao lado. Onde é que a senhora estava no dia 25 de Abril? No Funchal, em casa de uma sobrinha que eu tinha ido ao médico, eu me sei. E o que é que ouvi depois na rádio? Ouvi na rádio, tinha dado um golpe de Estado
no continente. E estava cantando a grande ovelha morena. A senhora Lourdes tem alguma memória do 25 de Abril? Não. Outra coisa, quase que eu não entendia o que era O que é que isso. estava a passar? O que é que estava... E o que é que ouvia na rádio? Portanto, era que tinha havido um golpe de Estado em Lisboa. E as músicas? Ouvia-se E as músicas revolucionárias. À Revolução. À liberdade, certo? Verdade. Ok. Senhora Hermínia, então o que é para si a liberdade? A liberdade é muito bom para todo mundo. Exato. Assim já pode Já posso votar, trabalhar fora de casa e casar. Casar com quem eu quiser. O Sr. Rui tinha 7 anos quando aconteceu o 25 de Abril e estava no continente, não é verdade? Verdade. E o que é que veio? E muito povo a cantar e muita festa. Tem alguma memória do 25 de Abril? Eu trabalhava, muito casar na rua e a alegria de viver a liberdade. Qual é as memórias que o Sr. Barros tem do 25 de Abril? Tinha volta de 7 anos quando isso acontecia. E o que é que o Sr. viu diferente? Eu pus a coisa porque é um diferente. Se que eu vi as pessoas já não tinham armas, andavam armados. A música que vamos cantar agora, uma gaviota voava, voava, ouvia cantar na escola, na rádio e por as ruas. Era uma alegria porque tinha chegado a liberdade. Viva a liberdade! Onde estava no 25 de Abril? A trabalhar. O que é que sentiu nesse dia? Sim, um bocado de medo. Porquê? Porque havia uma revolução
E depois era pior para as pessoas. Hoje, o que é para si a liberdade? Liberdade até é demais, mas é bom. Onde estava no 25 de Abril? Estava em Gaia, Trabalhar. trabalhar. E o que é que sentiu? Na Real Agrícola. E o que é que sentiu quando soube da notícia que estavam a fazer uma revolução? Senti que. O que senti? Senti, olha, liberdade. Seria liberdade. Que ia correr bem. Pois, com certeza. O que é para si a liberdade? Liberdade é a expressão que a gente tem de falar. Estava no 25 de Abril. No 25 de Abril estava em casa dos meus pais a trabalhar. E quando se deu. O que sentiu nesse dia? Senti-me contente, fiquei muito feliz, porque até ali não havia liberdade nenhuma e a partir daí tivemos mais liberdade. Entendeu? Mas não se lembra daí da agitação na rua, da Revolução dos Cravos, não? Quer dizer, lembra-me que na rádio, nem televisão tínhamos, na rádio davam eles a falar e sei que tinha lá a Revolução dos Cravos, sei que tinha muito, pronto, foi uma festa para quem lá andou. Eu estava muito longe, eu estava em casa dos meus pais, aqui na Póvoa de Lanhoso. Pois, aquilo foi Lisboa, não é? O que é para si a liberdade? A liberdade foi a partir daí que nós tivemos liberdade para tudo, que tivemos liberdade que não tínhamos antes, nem podíamos falar, nem podíamos fazer certas coisas. E aquilo foi mesmo uma coisa que ficou gravado no coração de toda a gente, porque a liberdade fazia falta. Antigamente a liberdade não era nenhuma e hoje até há liberdade a mais. Estava no 25 de Abril. Dia 25 de Abril andei a estudar, depois estava em casa, estava fim de semana. O que sentiu no dia da revolta do 25 de Abril? Eu senti... Passaram lá junto à porta os tropas e as muitas tropas, acho que era o movimento das Forças Armadas. Tem alguma memória que ficou registada desse dia até hoje? Sim, ficou, portanto eu acho que a liberdade, nós não tínhamos a liberdade de expressão e de fazer pensamentos, nem nada. E acho que a partir daí que ficamos a ser livres. E o que é a liberdade para si? Eu acho que a liberdade é uma pessoa querer fazer aquilo que tem que fazer, não é? Onde estava no 25 de Abril? Estava no campo a chamar as vacas e meu pai a labrar e chegou um senhor de Braga e disse: já houve um golpe de Estado. E o meu pai disse assim: porquê, Sr. Almeida? Diz ele: porque já não vai mais ninguém lá para fora, que já há uma revolução, não temos presidente, já não temos coisas, já podemos falar. E digo assim, falar porque já temos a liberdade. Vai haver liberdade. E acabou. O que sentiu nesse dia? Senti alegria por causa do meu marido vir embora. E ele nesse dia, eu recebi... Eu estava na Guiné? Estava na Guiné, estive 2 anos e meio. E eu nesse dia recebi um aerograma dele, logo. Diz ele: daqui a pouco já estou aí. Então ele ficou contente. Ele veio para lá foi no barco, num barco, não é? E eu para cá veio no avião. Foi no barco de Santa Maria, para cá veio no avião. Foi assim, isso. Como eu lembro mais é a memória que tem do 25 de Abril, não é? O que é para si a liberdade? A liberdade foi bom por um sentido, mas foi mau por outro. Porque há muita liberdade a mais, há certas liberdades que não havia de haver.
Porque, olha, por exemplo, os roubos, a matar a gente, antes não se ouvia assim, a matar mulheres, a matar homens, os homens a fazer mal às mulheres, em qualquer sítio, e é isso que eu acho que é a liberdade a mais. Precisava-nos haver um bocado de correção para as pessoas terem mais um bocado de cuidado, porque isto é demais, não acha? Agora vamos lá. Onde estava no 25 de Abril? Estava a servir no Porto. O que sentiu nesse dia? Na altura, não senti nada, sei lá, eu não sabia de nada, era o meu patrão era comissário-chefe da polícia, eu recebi o telefone tocou, eu fui atender e disseram que o meu patrão ir imediatamente lá para o posto onde ele trabalhava, que estava a haver uma manifestação no Porto. Tipo, ele levantou-se e foi. Depois ele ligou-nos para casa, para mim e para os filhos, que fôssemos para a cidade. Qual foi a memória que ficou registada até hoje? Ai, aquilo foi um pagode. Nós com os corabos na mão a festejar, é que naquela altura a gente sabia lá o que era aquilo. Aquilo para mim era uma borga. O que é para si a liberdade? É assim, a liberdade é por coisas. Havia antigamente mais respeito, mas agora é muito melhor. Acha que sim agora? Então não é muito mais. A gente até tinha de se esconder. Nem se podia tinha falar. de se esconder da vida, que senão ia para a cadeia. Grândola Vila Morena, terra da Onde estava? Na minha aldeia Talha. Desde o 25 de abril de 1974. Eu estava em Angola, Luanda. Eu estava em França a ganhar a minha vida. Estava em Gelo. Olha o que senti, nem sei o que senti. E a alegria que tivemos a liberdade para todo o lado. Liberdade. Liberdade em tudo. A memória que tenho é a seguinte. Eu estava na varanda, até andava a varrer a varanda, e só vejo vir montes de angolanos lá do Moceque, porque eu morava ali perto do Moceque. A dizer que estavam livres dos brancos. Antes de haver o 25 de Abril não havia liberdade de falar nem de fazer nada. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Terra da fraternidade. Fui a Vila Franca nesse dia primeiro, que eu pescava pegadas de adubo, descarreguei cá em Santarém e depois do almoço fui à Marinha Grande pescar em cala hidráulica, uma caminhonete de Cali. Pronto, tudo correu bem, já sabia o que estava a passar, porque já tinha ouvido lá em Alhandra, e só se via a polícia na estrada e se visa mandar parar e foi depois. Cheguei a Porto de Mós, fiquei lá preso 2 horas, não pode sair daqui. Santarém, isto assim, a guarda republicana para mim. Ó, Sr. Guarda, mas eu vim agora de lá, eu vim de lá agora há bocado, só fui ali carregar, vim de lá, sei como isto está, já fui a Vila Franca hoje e tudo, apanhei o mesmo no caminho e para aqui. Então, calma, deixe estar aí, não sai daí, que se puder avançar, depois eu digo. Ao fim de 2 horas, o senhor vai, mas sempre com calma, e se mandar parar, param logo. Hein? Pronto, sabia que era um golpe de Estado e pronto, e as coisas, ainda havia a PID e essas coisas todas, mas depois aqui em Val do Estaca já era a Guarda Republicana, de prenderam e mataram um rapaz que foi em São Nicolau, na rua de São Nicolau de Santarém, mataram um senhor lá ainda. A liberdade é uma coisa que faz mal a muita gente, mas está bem, desde que a gente se respeite uns aos outros
que é assim mesmo. A gente primeiro, antes de falar, tem que pensar o que é que diz. E pronto, não tive problema nunca. Dia 25 de abril, estava aqui em Santarém. Estava ainda na escola. Senti quando ouvimos lá falar da Revolução, que a gente estava na escola e começámos a tirar as coisas uns aos outros, foi com os livros. Tenho uma memória que eu vim aqui à Rádio Rebatejo, ainda chamada Rádio Rebatejo, que a minha irmã trabalhava lá, e eles foram presos, minha irmã e o capitão Barão Santos, que eram os dois, Fernanda Rodrigues, ficaram presos no primeiro andar. A expressão liberdade tem que ser ajudada por todos para dar uma imagem daquilo que a gente quer fazer à vontade e continuando com essa liberdade que se deu no 25 de abril. Estava em casa a arrumar o quarto da minha filha, vim à janela e vejo vir o meu marido e o meu filho. Tinha saído para ir levar à escola e vejo o vídeo e disse assim, olha, o menino não teve escola. Quando ele chegou e disse, ele não teve escola. Não teve ele, nem teve ninguém. Chegaram uma revolução, não sei o quê. E ele lá, para aquilo que ouviu, lá professor, lá disse, olha, sabia porque a gente, algumas pessoas diziam que era isto, que era aquilo que tínhamos medo, e eu pensava assim, não, isto não deve ser assim uma coisa, vá fazer tanto mal. Vontade de saber o que é que se passou. Depois é que se foi ouvindo na rádio e isso tudo, mais ou menos o que é que estava a passar. Não tenho assim memória, não. Depois eu fui para a escola trabalhar. Estava lá uma professora que falava mais, no 25 de Abril, e nos capitães e nessas gente. E nessa altura, Salgueira Maia tinha morado no parede da minha prima, foi quando ele depois foi morar a Libertade, as Fontainhas. Não tenho assim muita ideia dele, ela dizia, deu-me bastante depois, porque eles eram muito amigos de uma professora que estava na minha escola, que eu ainda hoje somos muito amigas, e saíamos quando era as passagens de anos, e ela saía com essa professora e eu ia também sempre. Conheci muito bem a filha dele, porque era da idade da menina que esta professora criou, adotou, por escala, acabou de nascer praticamente e acabou. E depois, por fim, a minha filha foi professora da neta. É bom, mas há quem se aproveite da liberdade. Temos de ter sempre cuidado com certas coisas. Estava em casa, igual, não liguei importância. E nessa altura nem televisão tinha, só tinha uma telefoniazita e aquilo eu ouvia qualquer coisa, outras coisas nem as ouvia. Era a telefonia que ia sabendo alguma coisa. Porque, de outra maneira, o que é que eu sabia? Eu moro num casal.
não moro acompanhado por pessoas à volta, nem nada, nem é que chegar alguma coisa, só para as comunicações que eles davam lá, por televisões ou por telefonia. E televisão, neste tempo, não tinha televisão, não podia ver. Era na telefonia, assim, está assim, tamanho isto mais ou menos, é que era, ia assim com a mão para um lado para o outro. A liberdade é bom, acho eu que é bom. Uma pessoa estar presa, estar oprimida, estar sempre com medo, tudo é pior. Acho que se tiver tudo mais liberal, tudo mais, que é melhor. Mas assim, acho eu, a minha ideia. Onde estavam no dia 25 de Abril? No posto. Estavam em casa. O que sentiram nesse dia? Eu não percebi nada. Eu não percebi nada porque era menor. Tem alguma memória desse dia que ficasse marcada na vossa memória até os dias de hoje? Tem muita gente a correr a fugirem como eu, de crianças e tudo. Eu via falar com a pessoa que estava a vender cravos e eu vestia um cravo a cada uma das pessoas que estava a fugir para pôr das armas. E o que é para vocês a liberdade? A liberdade nós temos opiniões, nós temos falado de tudo, que não havia problema nenhum. A liberdade é sermos livres, sermos capazes de fazer tudo, de falar qualquer uma coisa. Ora, no dia 25 de abril de 1974 eu estava a cumprir o serviço militar, era oficial miliciano na Força Aérea Portuguesa, estava numa unidade situada em Lisboa e foi aí, portanto, que eu acabei por viver estes momentos. Eu tinha ido para Lisboa em 1970 para estudar na universidade, de certo modo acabei por entrar naqueles movimentos estudantis na contestação à guerra colonial e, de certo modo, com a informação que a gente ia tendo e o conhecimento que tínhamos, portanto, da vida política como se ia desenrolando, havia necessariamente informações que circulavam de que mais dia menos dia, portanto, poderia acontecer um golpe militar. Havia a dúvida, era se a extrema-direita se antecipava e também pudesse fazer o seu golpe antes que as forças democráticas o fizessem. Ora, aconteceu que, de facto, o 25 de Abril acabou por ser um movimento democrático e acabou por instaurar, portanto, um novo país, uma nova política na sociedade portuguesa. Ficou marcada muita coisa. Eu, durante muito tempo, a minha vida era datada antes do 25 de Abril ou depois do 25 de Abril. E isso não aconteceu só comigo. Isso aconteceu, portanto, com milhares e milhares de portugueses, porque, de facto, foi um corte muito grande na vida de muitas pessoas e um corte muito grande na história de Portugal. De maneira que todos os acontecimentos, desde as primeiras notícias que chegaram, ficaram retidas na memória. Eu, por exemplo, eu estava a dormir, eu morava em Lisboa e estava perto da unidade e tocaram a campainha lá para as 4, 5 da manhã, já não sei, e eram amigos meus, estudantes ali do bairro, e que ao tocarem a campainha disseram logo: houve uma revolução, venham para a rua e tu vai para o quartel que vais ser preciso lá em cima. E esse é o meu primeiro contacto com o que estava passando com o 25 de Abril. Portanto, eles provavelmente estavam acordados, ouviram o primeiro comunicado do movimento das Forças Armadas e a partir daí nunca mais pararam. E esse foi, portanto, o meu primeiro aviso, digamos assim, de que algo havia mudado. Segui para a unidade e, portanto, estive lá a seguir, portanto, os acontecimentos, porque a Força Aérea, em termos militares, não teve grande importância. Nós éramos uma arma, digamos assim, que tinha pouco peso militar e fomos aguardando os acontecimentos que
da parte do Exército se iam desenrolando. A partir daí continuei sempre em Lisboa, fazendo toda uma série de atividades, participando nas campanhas de dinamização pelo país, inclusivamente vim aos Açores 2 vezes participar em campanhas de dinamização que consistiam em quê? De certo modo, explicar à população qual era o programa do movimento das Forças Armadas, porque a maior parte dos portugueses não fazia ideia do que era esse movimento. E de maneira que, por parte de uma 5ª Divisão, que foi uma secção que foi criada, decidiu-se que militares andassem pelo país inteiro a fazer, portanto, essa explicação aos portugueses do que era o movimento das Forças Armadas. Claro que a grande sensação depois foi o dia 1º de maio de 1974, em que as ruas de Lisboa encheram-se de cidadãos. E isso, de facto, é uma memória que fica e que nunca mais se esquece. A liberdade pode ser muita coisa e pode não ser nada, não é? Portanto, pode ser interpretada de várias formas, mas na minha forma de a viver e de a sentir, é a possibilidade de eu dizer o que penso, a possibilidade de poder comunicar com os outros, mas também respeitar as ideias dos outros. Não é necessário em liberdade, como vai acontecendo nos tempos que correm, as pessoas não entendem a liberdade como sendo possível ter ideias desde os campos mais opostos e que ambos podem dialogar entre si. Hoje há muito a tendência para uma violência, para uma agressão verbal, que no tempo do 25 de Abril, de facto, isso não existia. Nós podíamos ter ideias completamente diferentes, completamente opostas, mas defendíamos do ponto de vista das nossas ideias com palavras, em certo modo, portanto, claras, objetivas, sem ser necessário agredir fosse quem fosse, o que não está acontecendo nos dias que correm. Grândola Vila Morena, terra da... Abril, o meu pai tinha televisão, pá, e não havia muita naquele tempo. E lembro-me de estar a ver na televisão as imagens que eles estavam a passar a preto e branco. Lembro-me deles falar lá do Salgueiro Maia, do General Spínola, que vinham uns de um lado, outros do outro, até que chegaram ao local onde tiraram o poder do Salazar. Que mais ordena. A memória foi, eu tinha ido para há pouco tempo, saí da minha casa, e vi uma vizinha dizer alguma coisa que se passou em Lisboa. Até estava um movimento, que o meu marido está a olhar no rádio, está a ouvir no rádio, e há muito movimento lá. Pronto, e eu significação. Lembro-me que era tudo embora, sabe, que eles mandaram dizer para a gente meter todos em casa. E eu meti-me em minha casa. Grândola Vila Morena. O país acabar a ditadura, haver o início de uma democracia e a liberdade dos portugueses. Terra da fraternidade. A liberdade era muita prisão nessa altura com a coisa da PIDE e agora estamos melhores. E não era de antes, as pessoas antes tinham que, quando era o Salazar, toda a gente tinha medo. Toda a gente tinha medo. Agora as pessoas são mais livres. Assombrado nas inhas. Como abrir a porta a um canário dentro da gaiola e dar a liberdade, isso é que se chama liberdade. Jurei ter por companheiro. O 25 de Abril representa para mim uma vida nova. Um começo de uma vida para todos em Portugal, de uma liberdade, de uma alegria, de pensarmos que era o futuro da guerra do ultramar, que os nossos militares já não precisavam de ir para lá,
foi muito conforto, mas ao mesmo tempo muito medo de que começasse uma guerra cá no continente. Eu estava em casa no dia 25 de Abril. Eu era doméstica, estava em casa. E o meu marido veio almoçar a casa e quando veio disse-me que havia uma revolução em Lisboa. E depois, à noite, já vi na televisão, já tinha televisão na altura, e já vi na televisão que foi aquilo. Uma senhora ia passar com cravos e outra pediu-lhe para tirar os cravos para pôr na arma do militar. E passado pouco tempo, os militares estavam todos com um cravo na arma. E foi muito bonito, tudo com muita calma, tudo muito sereno. Eu senti um alívio, mas ao mesmo tempo muito medo que rebentasse uma guerra cá em Portugal nessa altura. Eu lembro-me do nosso presidente e do Marcelo Caetano e do Presidente da República, o Américo Tomás, irem num chaimite para embarcarem para ir para o Brasil. Mas quem resolveu fazer essa revolução comunicou ao Brasil que eles iam para lá com asilo político, se podiam ir. E eles receberam-nos e então eles meteram num chaimite e ele foi em completa segurança até embarcar. Aí eu depois senti muita liberdade no decorrer dos meses, dos dias a passar, dos meses, muita liberdade, mas também houve quem fizesse muito pouco da polícia, fazia o chacota da polícia, esta mocidade que faz barulho por tudo e por nada e que são mal educados. E a liberdade é a coisa mais bela que a gente pode sentir. Não se tinha medo de nada, nós íamos para todo lado sem medo nenhum, tínhamos muita confiança no nosso exército. E uma coisa que eu tenho muita alegria disso ter acontecido foi o reconhecimento do mundo inteiro por eles fazerem um golpe de Estado com cravos, com a festa dos cravos, chamavam as festas dos cravos. Foi muito bonita. Todas as nações deram valor à revolução. Não houve tiros, não houve nada disso. Era só cravos e abraços e tudo. E o povo português ficou muito bem visto no mundo inteiro por ter feito uma revolução assim com flores. E a liberdade, em todos os aspectos, é a coisa mais bela que nós podemos ter. O 25 de Abril, para mim, foi bom para todos porque representou a liberdade, mas eu tive medo. Foi um dia para mim um bocado nervoso porque eu andava grávida da minha filha e estava sozinha em casa e na ocasião que soube, a minha prima andava eu a estender a roupa e a minha prima andava a cegar a erva e foi aquilo que me alertou. Eu até na ocasião ficava bem satisfeita se nem soubesse, porque uma moda, quem o vê não peca. Mas ela disse-me, depois fui ouvindo no rádio e ficou tudo bem, graças a Deus. O 25 de Abril para nós foi bom, foi um termino bonito, em vez das armas serem os cravos nas armas, e ficou tudo normalizado. Onde é que estava no 25 de Abril de 74? Estava em casa. E o que estava a fazer, recorda-se? Trabalhar a contar a louça.
E lembra-se do que aconteceu nesse dia? Lembro-me que aconteceu, que saímos todos cá fora, ouvíamos cantar uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar, como ela somos livres de voarem, como ela somos livres de voarem. Então é que nos recordou logo que era uma saída para uma desfeita do nosso país, para desorganizar tudo e para sair os que lá estavam e entrar outros que eram melhores, que eram por nós. Então nós ficámos todos contentes e começámos todos a cantar a mesma canção. E o que é que sentiu nesse dia? Senti uma alegria muito grande, sentia que íamos ser livres, sentia que podíamos falar, podíamos cantar, podíamos ir ao mercado sossegadamente, sem termos medo que ninguém nos aparecesse para nos levar a saco e nos prendesse. Senti a alegria maior do mundo. Senti que estava tudo a passar. Quando o meu pai ia até ao café, a minha mãe ficava cheia de medo e dizia: tu não digas nada, tu não fales, se vier falar para ti, tu não fales. E tinha medo e a minha mãe ia procurá-lo por caminho para ver se ele vinha embora, porque tinha medo que o levasse. E tem alguma memória que ficou marcada desse dia até aos dias de hoje? Ficou marcada. Qual é a memória? Aquela que hoje está mais presente? Aquela que marcou está mais presente era a PIB. Era a gente ter medo de falar, ter medo até de cantar, ter medo de estar com alguém, de sair cá fora à rua, tanto valia ser de dia como de noite. Tínhamos medo, olhávamos para trás, estávamos sempre a olhar para a frente ou para trás se vinha alguém. Tínhamos muito medo, que era a PIB, que é que nos estragava tudo, que era a pior de todos. E a partir desse dia, a partir do 25 de Abril, as coisas melhoraram? Ui, melhoraram muito. Foi um anjo do céu que apareceu ali. Então não melhoraram muito. Podemos falar, podemos cantar, podemos conversar uns com os outros, podemos sem andar ao barulho, sem bater, sem andar à porrada, podemos estar mais sossegados como estávamos até agora, que não podíamos ir para lado nenhum, que tínhamos medo de tudo. Foi livre, estávamos livres. Estamos como um passarinho, livres para poder voar. Lá está que eles concordaram cantar essa canção, quando atacaram, concordaram cantar essa canção para atacar todos nessa hora. E foi nessa hora que nos sentiu a alegria maior do mundo. Olha, o que é para si liberdade? A liberdade é uma pessoa não ter medo, uma pessoa andar sossegada, tranquila, não andar assustada, não ter susto, estar bem e estar em paz. Obrigada, Dona Amélia. Dona Sameiro, onde é que estava no 25 de Abril? Olha, amor, eu devia estar em casa. E lembra-se do 25 de Abril de 74? Eu lembro-me de uns soldados que vieram lá pôr um beijo à minha beira. Estivemos para lá falar, e disseram que era da pomba, não sei o quê, não sei o que mais. E o que é que sentiu nesse dia, quando foi a Revolução dos Escravos? Olha, quem sei mais um bocadinho de liberdade, se calhasse corresse bem. E sentiu medo, esperança, alegria? Eu senti esperança, mas ao mesmo tempo até tinha medo. Quando ouvia na rádio, ui, até me arrepiava toda. Tinha medo de uma guerra. Tinha. E tem alguma memória desse dia que ficou marcado até aos dias de hoje? Não sei, doutora, não. E o que é para si a liberdade? É bonito. O mundo ficou melhor depois da Revolução dos Escravos, depois do 25 de Abril? Pois é, agora estão os outros países a estar em nós. Também há mal a fazer com os escravos, também há mal a passear. E foi importante esse dia? Foi. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, amor, olha, eu... Dona Antonieta, onde é que estava no 25 de Abril de 74? Estava na Casa de Saúde do sindicato e a fazer um parto.
E o que é que sabia que estava a acontecer no 25 de Abril? Lá na Angola, porque a Dona Antonieta estava na Angola, não era? Angola, sim. Sabia que havia tiroteio, mas eu não estava assim com grande medo, porque não estava muito metida dentro do assunto, não tinha assim, mas gostei de ouvir da música, de ouvir a música e aquela coisa toda, mas depois é que soube que havia, olha, aí está aquilo, aquilo outro. Depois o meu marido chegou e ele disse assim, o que é que tu estás a fazer? E eu telefonou-me para o sindicato e eu disse, ainda estou no serviço, ainda tenho trabalho. E depois acabei o trabalho, fui-me embora para casa e ele disse, olha que tu não podes estar a andar assim à toa. Eu disse, olha, eu tenho que estar aqui a trabalhar, vou a trabalhar. Ou não vou fazer nada de mal. E ele disse, eles são capazes deles, dos patrícios, que era assim que a gente chamava. Não posso chamar os patrícios, não posso estar os patrícios à procura. E depois a minha irmã telefonou-me. Ela telefonou-me e disse, olha, sabes o que é que se passa aqui? E eu disse, eu não sei nada. E diz ela, olha, diz que vai haver a independência. Aí bem, está bem, deixa virem, que venha. E fiquei da mesma. E o que é que aconteceu depois desse dia? As coisas para si ficaram melhores, ficaram piores? Eu fiquei na mesma. Nós ficamos na mesma, não tivemos assim. Só depois uns dias é que tivemos uns dias assim pesado, que vinham os patrícios atrás de nós a multar. A gente não podia multar, não se podia andar, não se podia, multavam, não se podia andar sem a bandeira, tinha que andar com a bandeira. Se andasse sem a bandeira, se passasse pela bandeira deles, do MPLA, da UNITA e tal, era mais a FNLA, e eles começavam logo a imitar, como é dizer, a debater que nos iam, que não podiam nos fazer mal. Mas depois, quando saí do parto, eu vim para casa e vim com um médico. O médico veio também para baixo, para a casa dele, e quando chegamos a casa, ele ficou em casa dele e disse ao chofer, leva a Antonieta para casa. E trouxe-me para casa. E eu fiquei com um bocado de receio, um bocado de medo, se bem. Ele também é patrício e sabe-se lá, mas não
te fez mal nenhum. E o meu marido disse, tu andas para todo lado, de qualquer maneira, tomas tudo e os patrícios podem-te atacar. Eu disse, não me atacam. Tem calma. Olha, e para si... Ai, desculpa, Dona Antonieta. E para si, o que é liberdade? A liberdade, eu tinha a liberdade. Mas o que é para si liberdade? O que é ser livre? Ser livre é ter a liberdade total. É ser livre. É livre. Ser livre não ser livre, não ser preso. É ser a liberdade. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Só tive pena depois tive pena depois foi de perder as minhas coisas. Porque o 25 de Abril para si, como estava lá na Angola, perdeu tudo e veio para cá sem nada, não foi? Vim depois de barco de Lubito para Luanda. Cheguei a Luanda, vim de avião, um avião francês, para aqui, e cheguei aqui, fiquei aqui ainda uns dias, ali presa no aeroporto, sem comer, sem nada. Foi um bocado difícil. E deixar ficar a minha miúda, que eu tinha uma miúda comigo, a que estava na Inglaterra. E foi um bocado difícil. Foi difícil para mim. E eu vim por causa da minha filha. Se não fosse a minha filha, não tinha vindo. Não tinha vindo. É difícil. Passou por muito nessa altura, não foi? Só quem passa. A gente passa por coisas que eu não sei. E passei um bom bocado. Agora, olha, estou bem, sou bem acolada, tenho amizades aqui e estou satisfeito. Obrigada, Dona Antonieta. Nada. Senhor Cepa, onde estava no 25 de Abril de 74? Que ia trabalhar na fábrica da Solidal em Esposende. E lembra-se o que aconteceu nesse dia? O que me aconteceu foi que eu soube por rádios, aqueles que tinham rádio, estava a dar as comunicações nos rádios e estavam tudo ali a escolher uns para os outros e a dizer o que aconteceu. Olha, até o trabalho ficou bem parado naquela altura. E pronto, estivemos assim e ficámos assim naquela, pronto. Sabíamos que era uma revolução para derrubar o governo anterior, não é? Nós já pensávamos nessas coisas. E o que é que sentiu nesse dia? Quando soube que estava a acontecer uma revolução? Fiquei assim com um bocado de receio que às vezes pudesse dar coisas graves e assim, mas não correu mal, correu tudo bem, não houve assim tiros, não houve nada. E pronto, e ficámos assim mais descansados. Outro dia viemos para trabalhar e continuámos e continuou aquilo, depois prepararam assim governos provisórios naquele tempo e fomos andando e depois quando chegou a altura de eleições as pessoas votavam, eles disseram, havia alguns partidos que naquele tempo não havia tantos partidos, agora eram 3 partidos naquele tempo só, era o CDS, o AR4, o comunista,
que nem havia o Bloco de Esquerda, nem havia os outros liberais, nem coisa, eram 4 partidos. Era CDS, PSD, PS e comunistas. Era só o que existia. Quando foi para fazer as primeiras eleições, depois começaram a aparecer outros partidos e foi sempre assim. E a partir daí, desse dia, as coisas mudaram para melhor ou para pior? Não, para mim foi sempre para melhor, sabe porquê? Porque nós todos os anos tínhamos aumentos. Todos os anos tínhamos... havia aumentos. E também tinha outra coisa. E mesmo nestas empresas por aqui, por as aldeias e assim, às vezes tinham as pessoas a trabalhar, mas não tinham direitos, ninguém tinha direitos, não é? Não havia... Depois, desde que veio o 25 de Abril, foi quando começaram a pôr assim os direitos e quem era patrão, quando fizeram assim, a assistência à segurança social, para a gente descontar e para meter lá os descontos e tudo. E depois quem tinha as empresas tinha que, quem andava a trabalhar, ou tinha que andar com direito com as coisas, ou senão, quando chegasse a hora de fazer falta, era chamado à pedra. E ao nível da liberdade, mudou ou ficou tudo igual? Não. Da liberdade acho que ainda mudou mais, porque vocês sabem que a gente não podia falar, dizer nada contra o governo ou contra assim, que só alguns ouvissem que eram mesmo assim, vergonhas do governo. Eu para bem estava um balista. Naquela altura não havia outro, era aquele, não é? Mas eu não falava, mas também não se podia falar muito. Os nossos pais já falavam nisso e diziam-nos depois que no tempo naquele tempo que não se podia. Depois o Salazar já morreu mais tarde, até eu já tinha ido a salto para a França, que não podia ir com passaporte nem nada. Porque eu fui para a França, com meus pais não tinham assim muitas farturas, e assim eu fui clandestino para a França. E qual é que é a memória que mais tem marcada do 25 de Abril? Que ainda hoje está marcado na sua cabeça? Olha, a coisa que eu tenho melhor para mim foi essa. Das pessoas terem os seus direitos. Sabe porquê? Porque os meus pais nunca receberam um tostão de abono por filhos. E nós éramos 8 irmãos. E eu sabia... porque eu já não era criança nenhuma, não é? Eu sabia que os meus pais que nunca receberam um tostão de abono por mim e o meu falecido pai já estava, quando eu fui até para a França a primeira vez, ele já estava empregado. O meu falecido pai também casou muito tarde e a minha falecida mãe era mais nova do que ele, 20 anos, e depois ele não podia trabalhar, estava empregado, e depois eu fui para a França, também para ver se os ajudava depois eu a eles, compreende? E assim foi. E ajudei. Foi as lembranças que eu tenho mais, foi que houve uma, quer dizer, não era a liberdade da gente poder ir para a França legal, mas ia-se a salto, mas Deus me livre de sermos pegados aqui em Portugal ou na Espanha. Vinha-nos para trás e roubava-nos lenha. Agora, dentro da França, como eu fui depois dentro da França, a polícia tomou conta de nós, quando nós aparecemos em terra, que nós até fomos num barco que entramos aqui em Caminha, nessa altura, entramos aqui em Caminha e saímos em Andaia. E saímos em Andaia, o mar estava muito rijo, eles não tinham gasóleo no barco, ainda me lembro o nome do barco, era o Paquete Luís Manuel. E fomos então, entramos lá em Caminha, foram-nos levar lá, carro ligeiro, e de lá entramos para uma gamela, para um barquinho pequenino e fomos para esse barco. E fomos. Depois o mar estava bravo, andámos muito tempo ali, saímos, acabou o gasóleo, viram um barco ao longe, mandaram-nos a todos para o porão, os que iam-nos a salto, e pediram ajuda ao tal barco e deram-lhe gasóleo para eles poderem manter o barco. E nós botaram-nos para a terra, nós reclamámos, começámos todos a dizer que queríamos sair, queríamos para a rua, não é? Para nós nos enrascarmos, assim foi. E botaram-nos para a terra. E depois, eu e um cunhado meu e outro amigo, íamos assim aos bandozinhos, 3 a 3. Chegámos à frente, aparece-nos a polícia. Manda-nos parar e encostar, pararam. Vinham 2 polícias de motinhas naquele tempo lá na França. E então chegámos lá, um polícia foi à esquadra buscar um carro para nos levar para a esquadra.
Olha, quando chegámos à esquadra não nos faltou nada. Deram-nos ali de comer, ele viu que nós queríamos com cara de fome, deram-nos, era queijos de quantas qualidades havia, era bebidas, assim, destes sumos e tudo. Dormimos lá uma noite num salão daquela freguesia, que a polícia arranjou, nós dormimos lá. Passaram-nos um documento para nós seguirmos o nosso destino com as direções que nós levávamos de pessoas conhecidas lá em França, porque nós estávamos longe de Paris, de Andai a Paris não é muito longe. E assim foi. Passaram-nos, chamava-se aquilo um récépissé, em vez de dizer que era uma carta, era um documento que dava, era quase como um atestado, não é? E nós íamos ao nosso destino. E quando chegássemos ao nosso destino, ir-nos tratar de vida. Assim como foi. Os nossos amigos falaram com os patrões e meteram-nos lá assim, a trabalhar, não é? Sim. Olha, e para si, Sr. Cepa, o que é ser livre? O que é a liberdade? A liberdade é a coisa melhor que pode haver. Sabe porquê? Porque não se podia falar assim de qualquer maneira, porque havia chamavam eles os búfalos, havia os búfalos que andavam a escoitar para ir contar. E depois deste tempo, estas pessoas acabaram. Estas pessoas passaram a não ter valor nenhum, quem os conhecia, compreende? E para mim isso foi muito importante. Foi muito importante, mas eu neste tempo, quando fui para a Solidal, este tempo já tinha passado, não é? E porque eu depois daí, mas foi uma coisa boa, porque a gente, liberdade demais, às vezes também é, mas aquilo era também aquilo, para votar, o meu falecido pai e outros como o meu falecido pai, o presidente da junta, ou o regedor, que havia um regedor na freguesia e havia um presidente da junta, dava só o voto a quem eles queriam, não dava a toda a gente, nem toda a gente podia votar. Para presidente para Lisboa ninguém votava, mesmo aqui para presidente da Câmara, assim, eles metiam aqueles que eles queriam sempre seguir. E agora não é assim, agora cada um vota naquele que acha que deve votar. Se acha que é uma pessoa boa e que é uma pessoa que a gente tem alguns conhecimentos, vota em quem quer. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo era sempre a mesma coisa. Eu lembro-me também de morrer o falecido Salazar e de morrer, e quando fui para a França, era o general Regon que estava lá, aceitava tudo, quem ia a salto e tudo, fazia documentos para toda a gente e não havia problemas nenhum. Mas aí daquele que fosse caçado dentro da Espanha ou dentro de Portugal. Eles devolviam-no para trás, mas davam a lenha e ainda ia por eles. Obrigada, Sr. Cepa, pelas suas partilhas. Olha, não tenho nada que agradecer, estou a dizer aquilo que se passava e o que eu sabia. Agora pronto. Quando estava no 25 de Abril, estava a trabalhar de noite e estava diante da hierarquia do exército. Mandaram-nos parar e não sabíamos nada. Só às 8 da manhã nos deixaram sair. O que sentiu nesse dia? Depois de sair, senti medo, porque há 2 anos tinha chegado do ultramar e pelo que vi nas ruas de Lisboa, apercebi-me que iríamos ter novamente uma guerra civil. E tive de ir a pé do Poço do Bispo até à Sul-Sueste. Tem alguma memória desse dia que ficou marcada até hoje? Sim, tenho. Tenho uma memória porque não podíamos falar, não podíamos dizer nada, porque estávamos sob a alçada do exército e pior seria
nós falarmos e dizermos qualquer coisa. O que é para si a liberdade? Para mim, a liberdade é respeito pelo próximo, seja o que está à direita, seja o que está à esquerda, seja o que está em frente. Darmos a mão àqueles que não têm, não podem e merecem ser ajudados. Para mim, é este o 25 de Abril. Onde estava no 25 de Abril, a trabalhar na pedreira, o que sentiu nesse dia, alegria. Tem alguma memória desse dia que ficou marcada até hoje? Tenho muitas. O que é para si a liberdade? Para mim foi o melhor que apareceu. Foi a mudança da idade e foi para melhor que nasceu. O poeta popular alentejano Altino Carriço disse. Onde estava no 25 de Abril? Trabalhava na pedreira, ali cá ao cemitério, perto do cemitério. Trabalhava com uma grua, era o meu trabalho, era com turma no bordão, lhe chamam a grua. E quando teve o 20 de Abril, quando aquilo se deu, vieram 2 caminhões para carregarem de pedra, nesse dia. E depois os companheiros não queriam que eu carregasse, queriam que eu viesse a Estremoz para aqui fazer. E ele disse, não, enquanto a carregar os carros na balda aqui, tu és assim, tu és assim, tu és assim. E sei lá de onde for, deixa que aí carregar os carros, porque vinham do Pedro Pinheiro, dos caminhões, e isto desse ali, o chofer é que explicou à gente. Eu carreguei os carros, depois os companheiros ficaram com zanga, que era foi quando vinham correr para Estremoz para enfrentar o fascismo. E eu não vim, depois ficaram zangados de não ter vindo, mas eu não sou para isso. O que sentiu nesse dia? Como? O que sentiu nesse dia? O que senti? Senti que havia uma evolução de coisas, de tropa, e tive medo. Quando chegasse cá, tivemos medo, porque depois começou a vir as tropas da Estremoz, e a gente parávamos para vir ver a tropa de Estremoz que formava-se ali, que eles havia uma confusão do pior. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra, e aquilo a gente, eu já estava com medo que chegasse cá a evolução. Tem alguma memória desse dia que tenha ficado marcada até hoje? A memória desse dia era que trabalhei todo dia. E então, até a memória da evolução é depois começar a melhorarem. O que é para si a liberdade? A liberdade era a liberdade era a gente poder falar à vontade e respeitar os outros. Hoje é que não há obra dessa. E daquele dia, eu trabalhei todo dia com a grua, que trabalhava com a grua, e carreguei o caminhão. Depois vieram à tarde, vieram os companheiros para a cidade para enfrentar o chamado fascismo, para enfrentar o fascismo que eu não vi. Mas no outro dia tornei cá a vir, e então andava já em evolução na rua, e eu fugi. O António Raimundo vendia espingarda da espingarda, e ele falava muito comigo. Estava com a porta um bocadinho aberta e fechada, e eu fui para lá e passei ali um bocado com ele.
causa do medo. E então, desse o fim de abril, para mim melhorou. Depois comecei a melhorar a vida, comecei a melhorar um bocadinho, que começámos a ganhar mais e a gente ganhava um pouco, naquela altura começou a aumentar o aumento, cada um foi. E eu comecei a ganhar mais e eu ganhava sempre mais. E eles, porque era condutor, trabalhava com uma grua, ganhava mais que os trabalhadores. E então, O 25 de Abril eu não tinha tempo para nada. Era sol, via, era trabalho. Fazer queijos, fazer a tabefe e iam lá buscá-lo. E pronto, não sei dizer mais nada. O que é que sentiu nesse dia? Ai filha, eu não sei o que é que eu diga. Se não sentia nada. E não via nada dessas coisas. Nada. Uma memória desse dia. Uma memória? Uma memória. Não sei dizer. Então o que é que me diga? O que é para si a liberdade? Isso para mim não me diz nada. A liberdade. Para mim não me diz nada. Eu estava no meu trabalho, mas o meu marido deste ano fazemos a trazer leite e a ajudar-me e tínhamos vacas e tínhamos essas coisas todas. Eu estava a trabalhar onde eu estava a trabalhar no 25 de Abril. Eu estava a trabalhar na vinha. Muito obrigada por terem vindo. Obrigado. E hoje vamos falar de algo que aconteceu no nosso país e que este ano comemora 51 anos, no dia 25 de Abril, que foi a nossa Revolução, que nos trouxe a Portugal a liberdade. E hoje queremos ouvir as vossas experiências, as vossas vivências e as vossas memórias desse dia. E vamos começar por perguntar, Sr. Crispim, onde estava no 25 de Abril? A trabalhar, a desenhar. Estava a desenhar? E como é que soube da Revolução? Pela telefonia. Era o meio de comunicação também na altura, sim. E o meu chefe era o Daniel Sanches. Sim. E depois dessa notícia, houve alguma mudança no seu dia? Não, eu fazia a minha liberdade. Não dava. A primeira coisa que aprendi foi não comunicar com muita gente. Sim. Porque Sim. eu uma vez vi um chipadão da Republicana. E aprendeu. Estávamos 4 pessoas juntas, às 10 horas da noite, e aconteciam aquelas coisas, voltei-me para prendas, então. Pumba! Naquele tempo a gente não podia levantar a mão. Exatamente. Portanto, no 25 de Abril estava a trabalhar. Estava a trabalhar. E continuou a trabalhar. Foi. Exatamente. E a curiosidade do que é que estava a acontecer? Ouvimos as pessoas a gritarem cá na rua. Era? Havia muito alarido nas ruas? Sim, senhora. E o Sr. António, onde é que estava no 25 de Abril? Estava na Suíça. Estava na Suíça? E como é que soube também da Revolução cá em Portugal? Transmitido pelo rádio. Também? Meio da altura? Foi um fim de semana, poderá trabalhar para ouvir a notícia de Portugal, aparece no 25 de Abril.
E o que é que ouviu? O que é que diziam na rádio? Eu digo que aquilo foi bem feito, se é ver morte, se é ver sangue. Exato. Uma coisa tão bem feita e tão bem organizada. Exato. Muito E foi uma organização de... Como é que é? Uma organização de... Capitões de Abril. Sim, Capitões de Abril. Foi muito bem feito, sim senhora. É verdade, uma grande organização. A gente não podia abrir a boca. Sim. De qualquer maneira era logo reportado, bomba, crescia. Para ter mais tantas da noite, na Então, na minha terra acontecia isso, mal não podia abrir a boca, no outro dia era barbatado, vá, crescia. É. Não podia falar nunca mais. Agora, pelo menos, cada um diz o que pode. Nunca mais sabiam dele. Não querem. Não ofender ninguém. E onde é que estava? O Sr. Camilo, onde é que estava no 25 de Abril? Estava a trabalhar na Alemanha, mas nesse dia estava em Portugal, porque tinha vindo de férias para vir buscar a minha mulher para a Alemanha. E ela teve uns dias doentes. Depois viemos para o Alentejo, para a casa dos meus pais, e nessa manhã éramos e fomos a um médico para ver se tratava da minha senhora. Quando a minha mãe chegou lá, a dizer que não há balanço dali, porque havia uma grande revolução em Portugal, e vocês saem daqui, não vão para Évora, pode haver para lá mortes, pode haver alguma coisa. Felizmente fomos e não houve nada. A minha mulher foi uma boa... Foi a coisa mais bem feita que houve. A minha mulher, felizmente, me tratou imediatamente. E com respeito à Revolução, achei bem a Revolução dos Escravos, como aqui o senhor disse, não houve mortes, foi muito bem organizado. Essa foi a melhor de toda. Foi muito bem organizado. Muito bem organizado. Foram os capitões de Abril. Os capitões de Abril. E aí os capitões de Abril deram a liberdade, apesar de agora acharem que há liberdade a mais. Sim. Já vamos falar sobre isso. Há muita liberdade. Essa está É verdade. E o Sr. Joaquim, onde é que estava no 25 de Abril? Lembra-se? Estava em casa. E como é que ouviu? Como é que chegou a si esta notícia? Foi o senhor com quem eu fui criado, que tinha já saído de casa, e foi a casa e disse, olha, passei assim. Eles foram para a estrada, com armas de homens, não deixavam para passar as pessoas, e achavam que estava mal. Sim. E foi, nós sabemos que o 25 de Abril foi feito ali num monte ali. Exatamente. No Monte do Sobral. Ao pé das Alcáçovas, não é? Exatamente. Aqui bem pertinho de nós. É Monte do Cojal. Sem problema. Mas onde é que fica esse monte? Ficou ao pé das Alcáçovas. Entre o meio das Alcáçovas e Exato. E no Xarama. Exato. E tem graça que foi nesse Monte do Jali que um dos meus filhos casou. Foi! Oh, que giro. Vamos à próxima pergunta. O que é que sentiram ao saber dessa revolução? Vocês os dois estavam lá fora, não é? Sim. Mas o que é que sentiram ao saber que existiu essa revolução, que estava a acontecer essa revolução? Começamos pelo Sr. Camilo. Eu o que senti é que acho que era uma coisa que seria bom para Portugal, porque uma vez tivemos toda a vida debaixo do domínio do Salazar. Exato. E que livrámos daquele domínio para termos uma vida melhor. Tiveram receio do que é que aí vinha? Sim, talvez um pouco de receio. Um receio com esperança? Um receio de haver, mas era morte só... Sim. Mas gostei porque foi uma coisa boa que se fez em Portugal. Exato. A revolução. Ok. Senhor Joaquim, o que é que sentiu ao saber que estava a acontecer essa revolução? Senti medo. Sentiu medo? Não sabia o que é que aí vinha. Tal e qual, sim. Pronto, então estava um pouco assustado. Enquanto os vizinhos ali da rua, os trabalhadores, foram todos para a estrada. Sim. Eu tive medo, então. Não foi? E o Sr. Crespim, o que é que sentiu? Senti que fui mandado parar 4 vezes. Nesse dia? Eu ia trabalhar em Vendas Novas, estava uma coisa de trabalhadores. Sim. E eu ia no carro da EDP. Sim. Mandaram parar, mostra lá os documentos. E depois eu tinha uma caixa, que era o com que media as terras. Sim. Um tributo,
Até abriram isso. Eu digo assim, veja lá que não seja uma bomba. E havia uns que estavam bêbados, mas bêbados, e outros mais sérios. Pronto, mais capazes. Sim. E esse que queria abrir aquilo e queria dar cabo de tudo, o outro disse assim, até na vez que este senhor anda aí O homem quer trabalhar. anda aí a medir, anda a ter lá no teu bairro. Eu vivo lá. Exato. Pensava que era uma bomba. Oh, meu Deus. E o Sr. António, o que é que sentiu ao saber que estava a acontecer essa revolução? Eu não estava cá, mas, enfim, senti que camaradas cá estavam, e coitados que andavam sempre do domínio, debaixo do domínio dos grandes. Sim. Faziam o que queriam e ainda sobrava tempo para mais. E nessa altura pensei, digo, bom, nós os pobres, o que eu senti-me sempre pobre e trabalhador, e foi o que fiz. Toda a vida estava na Suíça, mas estava a trabalhar. Claro. Quando vai chegar, eu acho que os que lá estão, que estejam melhores e que o trabalho que eu sirva para mais tempo e que haja mais regalias para o pobre, porque antes quem queria pagar a caixa que pagava, quem não queria não pagava. É verdade. Era tudo um... E nessa altura, toda a gente começou a pagar a caixa. Sim. Daí para dentro. Foram também mudanças? Foi, também. Que vieram com a Porque eu revolução. trabalhei 28 meses numa agrária e para quase quando para lá fui, foi logo com regalias, essa de pagar em caixa, pagar tudo. Claro. O Sr. Crespim já nos falou dessa memória, desse dia em Vendas Novas. E vocês, que memória é que têm desse dia? Olha, o Sr. Camilo também já falou que foi ao médico com a sua esposa. E o Sr. Joaquim, uma memória desse dia? Depois daquilo tudo, por exemplo, a minha mãe conta-me que era muito pequenina, que as crianças foram para casa, a escola, as aulas terminaram, as crianças foram para casa. E vocês? Não foi nenhum... Como é de explicar? Não foi nenhum recolher obrigatório. Sim, sim. Mas, no entanto, as pessoas meteram-se em casa... Estavam com receio? Estavam com receio. Exatamente. E os miúdos ainda mais. As mães depois diziam, filho... Vai para casa. Vai para casa que isso vai haver grande revolta. Exato. E agora pergunto-vos, para terminarmos, o que é para vocês a liberdade? Sr. António? É tal e qual, a gente ter um pássaro numa gaiola, abrir a porta e... Exatamente. É tal e qual. Exatamente. Mas houve uma coisa. Peço desculpa. Quando foi o 25 de abril, foi muito bem feito, a coisa foi bem feita, foi. Só pena Salazar não estar a ver. Mas não, já não chegou o tempo. Sim. Eu devia ter visto isso. Sim. Percebo o que diz. Mas eu digo uma coisa. Eu acho que era mais as pessoas que rodeavam. É isso, que era eu. Que era eu. Porque quando ele entrou para o governo... Parece que ele não era tão ruim como fazia. Mas quando ele entrou para o governo, isto estava um disparate. Aumentavam as coisas todos os dias. Pois. É? Sim. E eu acho que se eu tivesse cá, o Machado Quintana foi Sim. Está bem. Que a gente podia falar mais à vontade. Mas também não era bem à vontade. Porque haviam aqueles secretos que andavam a perguntar. Uma vez estava eu a trabalhar em Vendas Novas e um chegou ao pé de mim e disse assim: isto hoje, estou no governo e tal. Um que estava ao meu lado dormia, quer dizer, que estava o prédio, ao lado dele tinha um quarto, ele tinha outro quarto, né? O serviço. Disse assim: vai daqui embora, se nem espetes alguma coisa acima. Sim. E foi lá buscar como é que chama aquilo? Que a gente abria as paredes, ou não? Sim. Para ir e disse: deixa estar isso aí.
não vais fazer aula para trabalho. Pois. Porque naquele tempo a gente tinha medo, tanto falar. Claro, claro, Depois claro. já Claro. o 25 de Abril, a gente tinha medo, porque Claro. qualquer pessoa podia. Claro. E o que é para si a liberdade? É um momento de alegria. É um momento de alegria. Exatamente. É poder sermos aquilo que queremos ser. Falar à vontade. Exato. Ter o coração aberto. Oh, mensagem. Meu menino. Sim. E para o Sr. Joaquim, o que é a liberdade? O que é para si a liberdade? A liberdade foi uma coisa boa que apareceu, mas foi excessiva. É demais. Sim. Acha que vivemos o outro oposto? Isso. Como houve a liberdade, as pessoas depois abusaram dela. Sim. E houve uma altura que eu pensava que ia acabar outra vez. Sim. Já havia as pessoas, os gajos com a reforma agrária. Não se soube dosear a liberdade. Meteram-se com reformas agrárias e eles já sabiam tudo. Meia dúzia de termos espertos e sacaram o dinheiro. Mas eu vi-os muita vez, lá do Arcada, a beberem copos de vinho. E para o Sr. Camilo, o que é a liberdade? A liberdade, no sentido, foi boa, não foi má. Porque, como já aqui dissemos, antigamente a se podia abrir a boca, porque se abrir a boca era ao preço. O que eu não achei bem foi, depois do 25 de Abril, ter ido ocupar casas e herdades das pessoas. Porque quem tinha uma casa, uma herdade era dela, ou comprou ou herdou era dela. Achei muito mal ir ocupar as casas e ocupar as herdades. Isso aqui foi uma coisa que eu achei muito mal, que a liberdade não devia ter acontecido isso. Porque qualquer pessoa que fez um sacrifício por comprar uma casa, por exemplo, ou uma pessoa que herdou uma herdade de uma família e depois iam tirar isso, eu achei isso muito mal. Foi muito mal feito. Muito mal feito. Houve coisa bem feita de outro Pois, exatamente, houve coisa bem feita. E todas elas fazem parte da nossa E história. aqueles que meteram à frente, alguns daqueles que se meteram à frente dessas companhias, Foi para agora, nunca trabalharam nas Pois. vidas. alguns deles foram para se amanhã todo o dinheiro do bolso. Porque era Depois juntavam-se ninguém, não dava-se ela. juntavam-se 4 ou 5 que eles estavam à frente daquilo, Pois. iam para o arcade, Pois. comer e beber no bloco. Pois. Depois aceitavam uma fatura daquilo que comiam. Pois. Meus senhores, Diga lá para nós. muito obrigada por terem vindo. Muito Obrigada por esta conversa. Muito O 25 de Abril, como se costuma ouvir hoje e sempre, faz este ano 51 anos e há que celebrar é a história do nosso país a acontecer. Go.